Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Gente, Zaqueu, ele era um publicano. O que era o publicano? Publicano, ele era um cobrador de impostos. Ou seja, alguém que era daquele povo, ele era do povo de Jericó, porém ele cobrava impostos do seu próprio povo e entregava para o Império Romano. E essas pessoas, elas tinham uma má fama. Porque imagina, ele era considerado um traidor. Ele era considerado um ladrão. Ele era alguém que traía o seu próprio povo. Então, os publicanos, eles tinham uma má fama e que as pessoas não gostavam deles por conta disso. E, para piorar a situação, Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. E um detalhe importante ali, né? Que eu quero destacar para você, eu quero lembrar para você um pouquinho mais na frente. Ele era rico. E como que essa riqueza foi conquistada, né? Através desses impostos que eram muitas vezes superfaturados e cobrados do próprio povo. Então o povo não gostava de Zaqueu. E Zaqueu, por ser um homem rico, né, a gente sabe que muitas vezes alguém que tem uma vida confortável, muitas vezes tem uma certa resistência no coração, porque até então está tudo dando certo, eu consigo administrar a minha vida, e muitas pessoas buscam a Deus por uma necessidade. Tanto que a gente vê aqui que Jesus estava passando por aquela cidade e uma multidão já estava se movimentando para ter esse encontro, para ver Jesus passar. E Zaqueu, é interessante que ele vence alguns obstáculos para ter esse encontro com Jesus. Porque imagina, um cara rico ter esse desejo de encontrar Jesus é porque ele percebia que algo dentro do coração dele faltava. Um vazio dentro do seu coração. Que a riqueza, que o dinheiro não poderia comprar. E, gente, todos nós temos esse vazio dentro do nosso coração. Infelizmente, muitas pessoas buscam preencher esse vazio com muitas outras coisas. Só que no outro dia, volta. E a riqueza, ela não pode comprar a paz. A riqueza, ela não pode comprar o amor verdadeiro. A riqueza não pode comprar a presença de Deus sobre a sua vida. E Zaqueu já tinha entendido isso. Por isso que ele queria conhecer esse tal de Jesus que ia passar por ali. E o que me chama a atenção são os obstáculos. É isso que eu quero me aprofundar com você nessa noite. Quais foram os obstáculos que Zaqueu enfrentou para encontrar Jesus? O primeiro deles, ele era de pequena estatura. Zaqueu era baixinho. Então ele tinha uma limitação, não que fosse um problema, até porque eu sou casado com uma baixinha, não vejo problema nenhum com isso. Fique bem claro, para depois eu não sofrer retaliação. Fique bem claro que não tem problema nenhum. Mas Zaqueu sabia que isso para ele era uma dificuldade. Por quê? Porque no meio de uma multidão, ele não ia conseguir. Ele não ia conseguir ver Jesus. Ele ia ficar para trás. E muitas vezes nós colocamos limitações ou nos apoiamos nas nossas limitações que todos nós temos, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, seja a sua condição, mas muitas pessoas olham somente para as suas limitações e se apoiam nelas. Colocam dificuldades. Ah, não dá. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque estou cansado. Ah, estacionamento cheio, não achei vaga. Não. A gente sempre está colocando, está sempre vendo o lado difícil das coisas. A gente sempre
tem a tendência a olhar para a dificuldade. E ali a gente muitas vezes desanima. Porque nós somos muitas vezes movidos por emoção. E tem dia que a gente acorda animado, mas tem dia que a gente acorda desanimado. Normal. Nós somos seres emocionais. Porém, nós precisamos parar de olhar para as nossas limitações e olhar para as oportunidades. Então, Zaqueu foi um cara diferenciado, porque ele olhou para a oportunidade. Porque ela fala assim, que ele correu adiante, né? Então ele era de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira. Ou seja, o baixinho, ele é ligeiro, ele é rápido. Eu digo por mim, eu jogo bola, eu sou grandão, sou mais lento, aí pego os baixinhos, rapaz, não pega na corrida, não tem jeito, tem que derrubar antes, que senão não pega mais. Então, ele olhou o quê? A vantagem que ele tinha. Ele olhou o lado bom, ele pensou, bom, eu sou mais rápido. Na pernada aqui ninguém me pega. Então eu vou correr na frente e já vou para um lugar estratégico para Jesus, para eu poder ver esse Jesus. Porque se eu ficar no mesmo nível da multidão, não vai dar. Então o primeiro ponto é esse. Ele não olhou para a sua dificuldade, para a sua limitação. Muito pelo contrário. Ele olhou aquilo que ele tinha vantagem e usou a seu favor. E aí ele subiu na figueira. E naquele momento, ele assume uma posição de destaque. Porque imagina, está todo mundo ali. E de repente o cara está lá em cima da árvore. Ele saiu da condição de multidão, de igual a todos, e assumiu uma outra posição. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes ele fez aquilo que ninguém pensava. Ele fez algo diferente dos demais. E quando nós fazemos algo diferente, geralmente nós somos alvos de críticas. Quando você decide fazer algo que ninguém faz, ou que poucos fazem, quando você fica numa posição de destaque, geralmente você é alvo de críticas. E ele saiu daquele senso comum, ele saiu da condição de multidão e foi para uma condição de destaque. Eu quero dizer uma frase para você, fique bem gravada. Se você quer viver o que poucos vivem, você não pode fazer o que muitos fazem. Entendeu? Se você quer viver algo diferente, se você quer viver algo extraordinário, se você quer viver algo que poucas pessoas experimentam, não é fazendo o que todo mundo faz que você vai viver. Você vai ter que fazer o que poucos fazem. Zaqueu fez algo diferente. E por conta disso, ele se destacou. Entendeu? Então saia do meio da multidão e decida fazer algo diferente para Jesus. Porque assim você vai atrair a presença de Deus sobre a sua vida. E então ele subiu na árvore e acontece que quando Jesus chegou, Jesus olhou para cima. Logo que Jesus chegou, lá fala assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. O que chamou a atenção de Jesus não foi a posição que Zaqueu estava, mas o coração de Zaqueu. O coração de Zaqueu. Porque Jesus sabia das limitações, das críticas, do alvo que ele era no meio daquele povo, e aquilo atraiu a atenção de Jesus para ele. Porque a multidão estava ali para receber algo. Porque imagina, Jesus passando por ali. Jesus já tinha fama que o pessoal sabia que ele fazia milagres, expulsava demônios, curava os enfermos. Então a multidão estava ali para receber algo. Mas Zaqueu estava ali porque ele queria conhecer Jesus. E isso atraiu a atenção de Jesus para ele, porque ele não estava ali só para receber, para sugar algo. Ele estava ali porque ele queria conhecer o Mestre. Isso chamou a atenção. E Jesus olhou para ele. E algo que eu acho interessante também, porque isso faz a diferença, gente, entre discípulo e multidão. Porque o discípulo é aquele que segue o Mestre. O discípulo é aquele que abre mão da sua própria vontade em função
do mestre porque sabe que ali é o lugar que ele deveria estar. E a multidão não, vai só para receber. Então isso que se destaca, quando o Sérgio fala muito sobre isso, né? Você deixar de ser multidão e entrar para a condição de discípulo, que é a pessoa que fica mais próxima de Jesus. E é uma decisão pessoal. Jesus faz o convite para todos, mas aqueles que decidem abrir mão de si mesmos vivem algo diferente. E foi interessante que quando Jesus chegou, Jesus falou: Zaqueu, desça depressa. Jesus já conhecia Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Já chegou chamando ele pelo nome. E eu quero te dizer uma coisa. Jesus te chama pelo teu nome, porque ele te conhece. E se hoje você está aqui, meu irmão, é porque ele te chamou para um encontro. Ele te chama pelo teu nome. Ele te vê no meio da multidão. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você passa. Ele olha para você. Entenda isso. E Jesus olhou para ele e fez um convite. Desça depressa. Desça depressa me chama a atenção também, porque, gente, tem decisões na nossa vida que precisam ser tomadas na hora. Ah, vou deixar para depois. Ah, mas amanhã. Ah, mas quem sabe um dia. Eu vi muitos amigos meus, porque eu comecei a seguir Jesus já com 15 anos. Eu falava muito de Jesus para esses meus amigos. Eles falavam, não, eu sou muito novo. Não, deixa eu aproveitar a vida e mais para frente, quem sabe? Alguns morreram, outros presos, outros drogas. Existem convites e decisões que nós precisamos tomar na hora. Aproveitar as oportunidades. E eu vejo até que Jesus estava meio que guardando ele ali. Das críticas que ele já estava começando a receber. Ele falou, Zaqueu, desce depressa. Desce depressa porque eu tenho algo para você. E eu vejo que Zaqueu aproveitou muito bem essa oportunidade. Zaqueu não titubeou. Jesus falou, ele desceu. E um pouquinho antes de Jesus ter esse encontro, eu quero fazer um comparativo aqui para vocês, que me chama muita atenção também, que um pouquinho antes de Jesus ter esse encontro com Zaqueu, Jesus encontrou uma outra pessoa, que também teve uma oportunidade. Vamos voltar só um pouquinho. Ali em Lucas, no capítulo 18, um capítulo antes. Deixa eu ver com você a partir do versículo 18. Lucas 18, 18. Olha só que interessante. Para a gente fazer aqui um comparativo dessas decisões. E lá fala assim, certo homem importante, destaca isso, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Olha só. Lembra que eu falei que Zaqueu também era rico, não é verdade? E aqui, um pouquinho antes, Jesus teve um encontro com esse homem que era rico e que tinha uma vida correta. Cumpria os mandamentos, fazia tudo bonitinho, seguia. E Jesus fez um convite para ele. Primeiro que ele foi buscar Jesus para receber algo. Ô Senhor, o que
que eu faço para ter essa salvação aí? Aí Jesus perguntou e falou, não, sigo tudo certinho, vou na igreja todo domingo, dou o dízimo, dou a oferta, levo o quilo do amor. Eu estou ali, ó, tudo certinho, desde a minha adolescência. Estou seguindo na risca. Ah, é? Poxa, que bom, né? Mas então vai, eu tenho um tesouro para ti nos céus, vende tudo que tu tem e me segue. Dali em diante, aquela história acabou. O homem saiu triste, não se ouviu mais falar dele, e Jesus deu essa dura nele. Entenda uma coisa, não há problema em ter riquezas. Jesus não era contra os ricos. Não há problema em ter riqueza. O grande problema é que muitas vezes a riqueza toma conta do nosso coração. Jesus queria assumir um trono no coração desse jovem que já estava ocupado pela riqueza. Jesus fez um convite para ele largar tudo e seguir a ele. Mas existia algo no coração dele que já estava ocupado, que era o trono. Existem uma coisa só que ele chama de Senhor. Fora Deus, só existe uma coisa que Jesus chama de Senhor na Bíblia, que é o dinheiro. Ele fala que você não pode servir a dois senhores. Então o dinheiro, ele é muito bom quando ele trabalha para você. Agora, quando você trabalha para o dinheiro, você é um escravo. Porque você sempre vai querer mais. Porque você nunca vai estar contente com o que você tem. Porque você vai viver estressado, incomodado, com medo da falta do dinheiro, dos compromissos que você tem, obviamente que você tem que honrar, mas você se torna um escravo do dinheiro. E ele é o Senhor da sua vida. E a sua vida está fundamentada naquilo que você possui. Por isso que Jesus fez esse convite para esse jovem. E ele não estava disposto a abrir mão do tesouro físico para receber um tesouro espiritual. Muitas vezes nós vivemos somente em função das coisas dessa terra, gente. Como eu falei, não há problema nenhum. Você precisa estudar, trabalhar, se preparar, ter uma boa condição de vida. Isso é tudo muito bom. E Jesus quer que você prospere, quer que você seja muito bem financeiramente, está tudo certo. Mas só não permita que o teu dinheiro seja o Senhor da sua vida. Só não permita isso. Foi a única coisa. Jesus não deu nenhuma condição, tanto que se depois a gente vai ver lá na frente, Jesus não pediu dinheiro para o Zaqueu. Então eram situações diferentes. Por quê? Porque o coração de Zaqueu estava com o trono desocupado. Zaqueu estava procurando alguém para colocar nesse trono. Por isso que ele foi até Jesus. Já o jovem rico chegou com um coração já habitado pelas suas riquezas, porque talvez ele não queria abrir mão, porque ele era um homem importante, porque ele era um cara rico, e talvez ele não queria abrir mão daquilo. E aí a história dele parou ali. Então por isso que eu faço esse comparativo com relação às oportunidades que nós temos. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós temos a oportunidade, assim como a gente está tendo hoje, de seguir a Jesus, de tomar uma decisão. Mas tem coisas que nos prendem. Eu estou usando aqui o exemplo da riqueza, do dinheiro. Mas tem muitas outras coisas que podem, muitas vezes, nos prender. E que nos impedem de viver esse relacionamento. Então que você deixe hoje o Senhor sondar o teu coração. Porque o chamado dele, como eu falei antes, é para todos. Mas tem pessoas que correspondem ou não. Porque Jesus não ama mais um do que a outro. Ele ama todos. Mas tem a nossa parte de corresponder a esse chamado. Então, voltando para a história de Zaqueu, né, abrindo esse parênteses, lá no versículo 7, diz que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então imagina, né? Zaqueu estava lá no alto, o pessoal já não gosta de Zaqueu. Já era cobrador de imposto, já tinha má fama. O pessoal já não ia com a cara dele. E de repente ele sobe numa árvore. Pô, Zaqueu, o que tu estás pensando que tu é? Tu acha que tu é melhor do que a gente? Quem que esse cara acha que ele é? E de repente Jesus faz esse convite, né? Jesus fala lá para ele, desça depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Quero só voltar um pouquinho que eu pulei essa parte.
Jesus falou para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Então, para Jesus entrar na sua casa, é você. A casa que eu digo é você, porque você é templo e morada do Espírito Santo. E Ele quer habitar nessa casa. Mas e aí? As portas estão abertas para Ele? As portas da sua casa estão abertas para Jesus? Zaqueu não pensou duas vezes. Desceu depressa e diz que o recebeu com alegria. Aqui começa a história de salvação da vida de Zaqueu. Porque ele respondeu a esse chamado. Abriu as portas e recebeu com alegria. Eu quero dizer para você uma coisa. Existe uma alegria que se chama alegria da salvação. E quem tem essa alegria, meu irmão, dentro do seu coração, o mundo pode estar caindo ao teu redor, mas existe uma alegria dentro de você, existe uma chama queimando dentro de você, que faz toda a diferença. Uma paz em meio à guerra, uma paz no meio da tribulação, que você não sabe nem de onde é que vem, mas quando Ele habita dentro de você, a sua vida ela é transformada. E a partir daquele momento, quando Zaqueu o recebeu com alegria, estava lembrando ontem também, falando aqui com os jovens, que quando Davi perdeu o seu trono, quando Davi pecou, a única coisa que Davi pediu para Deus não foi o seu reino, não foi as suas riquezas, não foi a sua posição. Ele falou assim: Senhor, restaure em mim a alegria da tua salvação. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Se você talvez perdeu essa alegria da salvação, essa é a noite que Deus vai restaurar isso no teu coração. E se você ainda não experimentou essa alegria, essa noite, Jesus está batendo na porta. A palavra do Senhor fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Olha só o convite que Jesus faz. Está lá em Apocalipse. Então, ele não chega arrombando a porta. Ele faz um convite. Assim como ele fez com Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. Não é amanhã, não é semana que vem. Zaqueu, hoje eu quero entrar na tua casa. Tu abre a porta? Então ele bate. Ele faz um convite. Mas quem decide abrir ou não é você. A responsabilidade é toda nossa. Então que nós possamos ter esse entendimento, essa revelação de que eu tenho que fazer a minha parte. Jesus está disposto, mas eu preciso fazer os 50% que cabe a mim. E quando o povo começou a se queixar, eu acho interessante que Jesus também, no meio da multidão, falou: Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Jesus honrou Zaqueu diante de todos. Porque Jesus também podia chegar e chamar um cantinho assim: Zaqueu, desce aí. Desce que eu quero falar contigo. Zaqueu, o negócio é o seguinte: depois, a hora que acabar, tu me espera lá sabe lá, escondidinho. Depois eu quero ir lá na tua casa, tá bom? Não. Jesus na frente de todo mundo: Ei, Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou na tua casa. Ele honrou na hora aquela atitude de Zaqueu. Na hora. Isso é tremendo. Porque Jesus também não estava preocupado com a imagem dele. Jesus também não estava preocupado se o povo ia criticar ele, tanto que criticou. Quem que é esse daí que recebe, né, um pecador, vai na casa de um pecador? E muitas vezes, gente, pessoas colocam rótulos em nós. Talvez você foi uma pessoa muito rotulada. Você não vai dar nada na vida. Você não presta. Você não serve para isso. E talvez durante muito tempo você carregou um rótulo ou um carimbo que as pessoas colocaram em você. Talvez durante muito tempo você ficou marcado por algo que as pessoas falaram a teu respeito. E isso talvez te machucou. Isso talvez te prendeu. Isso talvez te aprisionou dentro de um rótulo ao qual colocaram em você. E Jesus não está preocupado com isso. Eu digo para vocês porque eu já me senti assim. Eu já me senti rotulado. E tive uma experiência com Deus onde eu falei: Senhor,
Tira de mim esse rótulo, essa marca, esse carimbo. E Jesus falou para mim assim, não tem carimbo nenhum. A única marca que tem sobre você é a marca do meu sangue. Eu quero te dizer nessa noite que a única marca que tem sobre você é a marca do sangue do Cordeiro, que te lava, que te purifica, que te santifica, que quebra todo tipo de ação do inimigo sobre a sua vida. Que todo decreto, que toda maldição que foi lançada sobre você caia por terra hoje, em nome de Jesus. Você recebe isso? Porque hoje cai por terra toda maldição que foi lançada, porque muitas vezes nós nos vimos dessa forma com que as pessoas declaram sobre nós. Nós nos vimos assim. E nós começamos a agir assim. Porque nós, às vezes, são pessoas que são influência na nossa vida. Que por ignorância, às vezes, falam algumas coisas para nós e a gente começa a ser, é verdade. Ah, não é, pois é. Ah, não, porque eu sou assim, né? Você já ouviu isso? Aí você já assume isso para você, você toma posse disso. Meu irmão, toma posse das palavras do Senhor na tua vida nessa noite. Porque para pegar coisa ruim nós somos bons. Para pegar coisa ruim é um já. Mas nós temos que nos apropriar da palavra do Senhor sobre nós. Para que Ele possa restaurar em nós a identidade dEle sobre as nossas vidas. Mas para isso eu preciso conhecer a Ele. Para isso eu preciso conhecer o Senhor. E aí sim, Ele vai restaurar a sua identidade. E saiba de uma coisa, meu querido, você nunca vai agradar a todos. Porque se você viver baseado na opinião dos outros, não estou falando que você não deve ouvir ninguém, mas não se mova pela opinião das pessoas. Porque tem tanta gente que é tão escrava da opinião das pessoas que ela faz tudo só para agradar todo mundo. E você não vai conseguir, infelizmente. Eu quero te dizer que tanto o elogio quanto a crítica, as duas têm o poder de te paralisar. Se você está fazendo algo e a pessoa te elogia, você, é verdade, né? Tudo bem assim. Aí nós entramos numa zona de conforto, onde é verdade. Vou parar por aqui que tá bom. Ou se eu sou criticado e aquilo me desanima, eu não faço mais. Então sempre vai ter alguém para te criticar. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. E não se mova por isso, meu irmão. Se mova por aquilo que Deus tem a teu respeito. Pela imagem de filho que você é. Não pelo aquilo que as pessoas falam. Então não se mova por isso, porque senão você vai ser escravo da opinião das pessoas. Então o Zaqueu não estava nem aí. O pessoal lá malhando pau no Zaqueu, e o Zaqueu já tinha má fama mesmo, né? Já era taxado de ladrão, de corrupto, e enfim. Então o Zaqueu não tinha mais nada a perder, não estava mais nem aí. Ele não estava preocupado em agradar as pessoas. Então a nossa reputação, muitas vezes, gera em nós uma escravidão. Porque às vezes eu tenho vergonha, até mesmo de assumir um compromisso com Jesus, porque o que minha família vai falar de mim? O que eles vão pensar? Como eu falei, como eu me converti muito novo, eu tinha os meus amigos, jogava bola e tal, né? E de repente, começou a ir na igreja. Cara, tu virasse crente, como é que é esse negócio aí? Agora tu não pode isso, tu não pode aquilo. Eu tinha muito medo disso. E eu era meio crente 007, assim, né? Eu era meio na moita, ninguém sabia, ia escondidinho e tal. Até que um dia Jesus falou para mim, tu prefere mais agradar as pessoas do que agradar a mim? Tu tem vergonha de mim, é isso? Porque eu não tive vergonha de ti quando eu fui lá naquela cruz, pelado. Porque o pessoal coloca um paninho lá, né? Na estátua, para ficar bonito. Pelado. A morte mais humilhante de todas foi a morte que ele, por decisão própria, decidiu morrer por amor a mim e por amor a você. E nós, muitas vezes, temos vergonha nos ambientes que a gente está, de falar que segue a Jesus. Ou de fazer algo diferente. Às vezes está lá no teu trabalho, aquele ambiente, aquela conversa, aquele papo, e você não quer ser o diferente. Multidão. É mais um. Ah, mas vão falar de mim? Claro, está preocupado com a tua imagem. Você é o centro.
Quando eu estou mais preocupado comigo, significa que eu estou no trono do meu coração. Porque eu estou mais preocupado com a minha imagem, com o que vão pensar de mim. Eu estou mais preocupado com, vão gostar, não vão gostar, meu irmão. Sai do trono. Sai do trono. Não interessa. Faz o que é certo. Se você está num ambiente que você sabe que não é bom, e você vai compactuar só para não ser o diferente, que nível de relacionamento é esse com Deus? É só quando te convém? Ou você realmente assume esse compromisso com Jesus sem querer saber da sua imagem, mas sim preocupado em honrar a Ele diante das pessoas? E eu vou te dizer um negócio, quando você faz isso, as pessoas podem até muitas vezes tirar sarro de você, mas no fundo elas reconhecem. E quando a pessoa estiver passando por um problema, aquele que ri de ti, quando ele estiver passando por um problema, quem que ele vai procurar? Quantas experiências eu tive assim, tá? Meus amigos riam, tiravam sarro, mas quando o cinto apertava, ô Rodrigo, cara, preciso falar contigo. Aí vim na moita também, né? Então, assim, saiba de uma coisa, honre ao Senhor nos ambientes que você está. Procure agradar a Ele. Não estava preocupado com a riqueza dele. Isso aqui se chama frutos de arrependimento. Porque Zaqueu olhou para dentro dele e falou, cara, eu tenho uma vida boa, eu tenho recurso, mas esse recurso não é meu. Então Zaqueu entendeu, porque quando o Senhor habita dentro de você, você não é mais o mesmo. E as coisas que você sabe que não convém, que não condizem com aquilo que o Senhor tem, começa a te incomodar. E na mesma hora, Zaqueu teve uma conversão genuína e disse, isso não é meu, isso não pertence a mim, isso não cabe mais para mim, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso aqui é fruto de arrependimento, porque ele estava arrependido daquilo que ele tinha feito. E quando nós estamos arrependidos, nós geramos frutos de arrependimento, ou seja, é a prática. Primeiro passo, você fica lá talvez constrangido, você fica arrependido, você fica com o teu coração, mas muitas vezes nós precisamos trazer para a prática. Então entenda uma coisa, que quando o Senhor começa a habitar dentro de você, Ele começa a fazer uma transformação de dentro para fora. A religião te transforma de fora para dentro. Você muda externamente. As pessoas estão mais preocupadas com a roupa que elas vão vestir, com a postura que elas vão ter dentro da igreja, ou o lugar que elas vão sentar de destaque. E isso é superficial. Isso a religião traz. A pessoa é transformada de fora. Mas na verdade a transformação que Jesus traz, ela é de dentro para fora. Ela começa aqui dentro. E ela começa a gerar frutos. Frutos de arrependimento. Então a primeira coisa que Zaqueu quis fazer, consertar os erros do passado. Então, gente, existem coisas que nós precisamos consertar. Deus te perdoa de tudo, te perdoa. Mas existem coisas que você precisa ir lá e consertar. Talvez aquele pedido de perdão. Talvez aquilo que você fez que feriu alguém. Talvez aquilo que você falou. Talvez aquele prejuízo que você causou para alguém. Você precisa ir lá e falar, eu estou aqui para consertar aquilo que eu gerei na tua vida. Porque nós erramos. Infelizmente, na nossa ignorância, nós muitas vezes erramos com as pessoas. Falhamos. Mas nós temos que estar dispostos a consertar os erros do nosso passado. Então foi isso que aconteceu quando Zaqueu, das primeiras oportunidades que ele teve, ele já falou, Senhor, eu devolvo tudo.
E isso é muito importante. Porque foi isso que impediu aquele jovem rico lá de trás de não querer abrir mão das coisas dele, de ter uma experiência com Jesus. Mas Zaqueu não estava preso. O dinheiro não era o Deus de Zaqueu. E os discípulos, quando largaram tudo para seguir a Jesus, eu acho tão interessante que Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Quando você encontra esse tesouro, quando isso é um tesouro para ti, o resto perde o brilho, o resto perde o valor, gente. As coisas dessa terra são importantes, mas elas não são mais aquilo que move a minha vida. Perde o brilho. O pecado perde o brilho. Porque eu encontrei algo muito mais valioso. Porque eu encontrei algo muito melhor. Algo que não tem como comprar. Algo que não tem comparação. E quando eu encontro esse tesouro, o resto perde o valor. E uma coisa que eu acho muito interessante, né? No versículo 9 ali, seguindo. Fala assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Naquela noite, o maior milagre de todos, que é o milagre da salvação, alcançou a vida de Zaqueu. O maior milagre, gente, é o milagre da salvação. Porque a multidão que estava ali seguindo, procurando Jesus, eles procuravam lá talvez uma cura, talvez algo, né, que fosse acontecer, que é um milagre tremendo, mas é um milagre que vai ficar aqui. A pessoa foi curada naquele momento e tal, beleza, mas um dia vai morrer. Mas o milagre da salvação é algo eterno. É algo que não tem preço. É algo que veio de graça, mas eu preciso receber. E é tão interessante que quando nós experimentamos esse milagre, e quando a gente começa a virar os nossos olhos para a eternidade, o nosso foco muda. E aí, lá em Apocalipse, tem uma passagem que cada vez que eu leio aquilo, eu fico apaixonado. Quando eu entendo que o preço pago por mim, quando eu entendo que quando os meus olhos saem das coisas dessa terra e elas param de brilhar, tudo muda. Eu quero aproveitar e ler para você. Que fala assim, preste atenção. Não precisa nem projetar lá, só ouve. Se quiser fechar o olho, é melhor ainda. Quero te convidar a fechar os teus olhos e só ouvir isso aqui. Que está lá em Apocalipse. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de beber da graça, da fonte de água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles. Eles serão meus filhos. Existe promessa maior do que essa, meu irmão? Existe algo melhor do que isso? Desconheço. Ele sendo teu Deus. Sabe esse sofrimento que você enfrenta hoje? Sabe essa dor que você enfrenta hoje? Ele diz que ele enxugará dos teus olhos todas as tuas lágrimas. E lá para onde você vai habitar não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais angústia, não tem mais tristeza. Cara, isso precisa entrar no nosso coração. Que as coisas que a gente enfrenta aqui passam, são transitórias, são terrenas.
vai ficar aqui. Aquilo que você luta tanto para adquirir, conquistar, e investe muitas vezes a sua saúde, o seu tempo, a sua energia, a sua juventude, o seu vigor, vai ficar aqui. Agora, quando você semeia na eternidade, quando você cria esse relacionamento com Ele, a sua vida é transformada. E você está semeando em algo que é eterno. Eterno. E um outro ponto muito interessante, que ele fala ali no versículo de novo, no 9. Porque este homem também é filho de Abraão. Carlinha, por favor, coloca lá para mim Gálatas 4, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Essa expressão, filho de Abraão. E se vocês são de Cristo, aqui tem uma condição. Se você é de Cristo, e a partir daquele momento, Zaqueu passou a ser de Cristo. São descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Naquele momento em que o povo falava, Zaqueu é pecador, como é que pode esse pecador? Colocando os rótulos ali. Jesus chama ele de filho. Ele quer restaurar no seu coração a identidade de filho. Você é filho de Deus. E a palavra do Senhor fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Se você recebe a Ele, se Ele é o centro, se Ele está no trono do seu coração, você sai da condição de criatura e passa a se tornar filho. Você sai do meio da multidão e você vem para um relacionamento com Ele. Se você recebe, se você permite, se você deixa, a paternidade do Senhor está sobre a sua vida. Porque o Filho do Homem, continuando ali, veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para isso, buscar e salvar o que estava perdido. E foi algo que me trouxe, essa semana eu falei isso para algumas pessoas, em alguns lugares também, que me chamou muita atenção. Entenda uma coisa, muitas pessoas usam essa expressão, quando eu encontrei Jesus, Jesus te encontrou. Porque quem estava perdido era você. Ele sempre esteve no lugar certo. Quem estava perambulando por aí perdido, sem direção, era você, meu querido. E Ele te encontrou. Ei, Ele olhou para você naquele dia, lembra daquele dia que Ele olhou para você e Ele falou, ei, eu tenho um chamado para a tua vida, eu tenho um propósito para você, eu te amo, eu sou teu pai, vem, porque eu quero você. Ninguém? Nada? Nem um amém, nem um glória a Deus? Nada? Tá tudo certo? Não foi? Não aconteceu? Não encontrou? Tá perdido ainda? Meu irmão, olha que tremendo, teu caminho cruzou com o caminho dele, ele olhou para você e chamou, vem! Isso é tremendo, isso é um milagre. Porque ele te encontrou. Ele já te chamava pelo nome. Ele foi lá para encontrar Zaqueu. Ele foi lá porque ele viu um coração desejoso. Porque ele viu um coração que ansiava de alguém para tomar aquele trono. Embora Zaqueu tinha tudo, era rico, mas lhe faltava algo. Eu quero te dizer, meu irmão, se te falta algo, nessa noite, que não vem mais te faltar. Eu estou te falando que não é religião. Eu estou te falando que é relacionamento. É você permitir Ele entrar na sua casa. É você abrir a porta da sua casa para Ele fazer morada. Galera, o louvor pode chegar. Então, meu querido, que você possa nessa noite tomar uma decisão. Se você já vem muito tempo na igreja ou não, se você está nos visitando hoje, porque não é o tempo. Aquele jovem rico fazia tudo. Aquele jovem rico praticava. Tinha uma vida boa. Mas quem viveu o milagre foi o vida torta do Zaqueu. Porque o Zaqueu estava com o coração aberto. Porque o Zaqueu queria.
Porque o Zaqueu ansiava por aquilo. E se isso não queima no teu coração, que nessa noite ele possa acender uma chama no teu coração. Eu quero te dizer uma coisa, preste atenção. Olha só que tremendo isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado com um propósito. Você foi criado porque Deus, em meio a milhões de espermatozoides, foi você. Por quê? Não sei, foi você. Você foi escolhido lá, já. Lá você já foi escolhido. E nós, quem é bom em ciências aí, existem 4 elementos básicos. Quem pode me ajudar? Professor? Terra, ar, água e fogo. Terra, ar, água e fogo. 4 elementos básicos que Deus criou e que tem tudo a ver com você. Vamos lá. Terra. Nós fomos criados do pó da terra. Me ajuda aí. Se anima. Nós somos criados do pó da terra. Beleza. Depois, o Senhor soprou um fôlego de vida nas suas narinas. O nosso corpo, ele é composto por mais de 70% de água. Está faltando uma coisa. Nessa noite, existe um fogo, existe uma chama. Carlinha, coloca lá para mim, Mateus 3:11, por favor. Existe algo que falta. Os 4 você já nasceu, os 3 você já nasceu com ele. João Batista disse: eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... Dá um aplauso ao Senhor. Se é fogo que te falta, meu irmão, te prepara. Se você quer essa chama do Espírito queimando dentro do seu coração, não é a minha oração que vai fazer esse milagre, mas é o desejo do teu coração, porque isso é algo pessoal. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso tomar decisões por você. Nem Jesus faz isso. Lembra que ele bate na porta? Lembra que ele chegou para o Zaqueu e falou: Zaqueu, me recebe? Ele está te convidando nessa noite. Você recebe? Fique de pé. Que nessa noite algo possa ser despertado dentro do seu coração. Que nessa noite essa chama do Espírito possa queimar dentro do seu coração. Eu quero te pedir que você coloque agora o seu coração na presença dele. Falando: Senhor, eu estou aqui. O meu caminho hoje cruzou com o teu. Hoje ele te faz um chamado. Hoje ele te faz um convite. Hoje ele te convida para um relacionamento. Mas a decisão de assumir esse relacionamento, de se aprofundar em conhecer a ele, é totalmente sua. Então nós vamos tocar aqui uma música. E que você tenha esse tempo agora de colocar diante do Senhor o seu coração. E de entrar na presença dele. E de receber algo novo da parte do Senhor. Que você venha cantar com toda a intensidade do seu coração. E para que ele venha derramar algo novo nessa noite sobre a tua vida. Comece a orar a ele.